Então uma boa noite a todos. Vamos então dar início com as nossas atividades do ano, retomando nossos estudos da Gênesis, né? Então vamos começar com uma leitura de praxe, o livro Agenda Cristã. O título é Nos Momentos Graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-se à experiência, de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundos e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Então, com essa mensagem, a gente convida a todos, então vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos então elevar nosso pensamento a Deus nesse momento e rogando assistência com a sua permissão dos nossos familiares, amigos, a essa família, sob a tutela do nosso amado Pai espiritual, nosso Pai Francisco, que possa o nosso mentor amigo nos inspirar nessas atividades da noite, que a gente possa ter um bom entendimento do conteúdo a ser estudado e nesse clima de paz e de harmonia, não só aqui dentro, mas no ambiente externo, nos protegendo, nos envolvendo em laços de amor e de paz e de fraternidade. Ao pessoal também que está nos acompanhando também pela internet, que possam também estarem sintonizados, recebendo o amparo. E assim, então, a gente dá início às nossas atividades de estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente retomando as nossas atividades, que a gente deu uma paradinha aí de um mês e pouco, né? A gente tinha parado no capítulo 5. Então, só para nós lembrar, né? Quem for acompanhar em casa, a gente está estudando o livro A Gênesis de Kardec. O livro é da editora Celd. É este livro aqui. Então, quem for ler de repente outra editora, vai ter uma diferença de ordens, né? Porque essa edição aqui, que é a tradução da primeira edição da Gênesis, então ele é mais completo, né? Esse livro aqui é a tradução de Albertino Escudeira Seco. Este livro aqui é a primeira edição da Celd, de 2003. Então foi logo quando fizeram, né, a tradução. Esse aqui é o primeiro livro deles que a gente tem em mãos. Então a gente optou por esse estudo aqui, por ser um estudo que a maioria já sabe, que deu uma polêmica sobre a Gênesis, né, aquela coisa toda. A editora FEAL também,
A Fundação Espírita André Luiz também editou esse livro aqui também, com a primeira edição, a original de Kardec, que é também um ótimo trabalho, e a gente optou por esse, que a gente já estava estudando esse, que também é, só que a tradução é da Albertina Escudeira Seco, né? É o que a gente está utilizando, mas é da primeira edição também de Kardec. Quem tiver outras traduções, a maioria da FEB, de outros da ID, editora, vai acompanhar, é da quinta edição, né? Então vai ser bem diferente. Então é aquela coisa, né, que deu muito problemas com esse livro, muita coisa faltando, muito material. É a mesma coisa a gente perguntar para alguém, né, que vai fazer um estudo bíblico ou vai adquirir uma Bíblia, por exemplo, né? Mas essa Bíblia aqui eu tô te vendendo ela, só que ela tá faltando bastante versículos, viu? Tá faltando vários versículos. Aí você vai querer comprar, sendo que tem outra Bíblia que é completa? Então tu vai dar a opção para comprar aquele livro que tá mais completo, né? Que não tá faltando nada, que tá de acordo com o original, né? Que não tem adulterações, nada, né? Então por isso que a gente dá a opção por essa tradução aqui da primeira edição. Mas fica o convite, aqueles que querem estudar pela outra edição, né? Todo mundo tem um livre-arbítrio, né? Fiquem à vontade, pode estudar qualquer outra, né? E esse é claro, com certeza aqui é mais completo. Então a gente parou no capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, que a gente estava analisando então o que acontecia antigamente, né? O próprio título já diz Antigos e Modernos Sistema do Mundo. Então como era lá antigamente, lá a ideia que veio desde a Gênesis de Moisés, né? Até os dias de hoje, trazendo muita coisa, o que os cientistas, né, que a gente está vendo aqui, muitos trouxeram teses, né? Teses, né, do planeta, sobre o planeta, sobre o Sol, muitas outras coisas que eles estudaram e trouxeram, que muitos outros então não tinham esse entendimento, né, de como funcionava, né, os planetas. Então é isso que a gente está vendo. Então a gente vai retomar aqui no item 11. Daí podem fazer a leitura aí, faz favor, do item 11 para a gente acompanhar. Por volta do ano 140 depois de Cristo, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas ideias com as crenças vulgares e algumas das mais recentes descobertas astronômicas, criou um sistema que se poderia chamar de misto, que traz o seu nome e que por quase 15 séculos foi o único adotado pelo mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera no centro do universo e se comporia por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. Seria a primeira região, dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreenderia 11 céus, ou esferas concêntricas, girando em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, o de Mercúrio, o de Vênus, o do Sol, o de Marte, o de Júpiter, de Saturno e das estrelas fixas. Do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que daria movimento a todos os céus inferiores, obrigando-os a fazer uma revolução em 24 horas. Além dos 11 céus estava o Empíreo, a morada dos bem-aventurados. Me perdi. Aqui. Denominação tirada do grego pir ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como um fogo. Então aqui dá uma paradinha para
Não ficar muito longo. Então aqui está falando de outro, né? Um dos ilustres da escola de Alexandria, Ptolomeu. Então aqui na nota de rodapé número 40, aqui fala sobre Ptolomeu, né? Astrônomo grego, nascido provavelmente no século II da era cristã, autor de uma composição matemática e de uma geografia que teve autoridade durante toda a Idade Média. O seu sistema, que consistia em considerar a Terra no centro do mundo e dela fazer um corpo fixo, foi destruído pelo de Copérnico. Então essa aqui é a nota da tradutora, dos tradutores, conforme o dicionário Lelo Universal, volume 3. Então aqui está falando sobre Ptolomeu, né? Então ele viveu lá no século II, assim, nascido provavelmente no segundo século da era cristã. Então ele tinha composições matemáticas e uma geografia que ele denominou, que ele estudou, que teve autoridade durante toda a Idade Média, hein? Foi determinada essa tese dele. E ali então fala, né, dessa tese da Terra, que é uma esfera e que fica no centro de todo o universo. Foi um estudo que ele tinha feito e achou que era dessa maneira, né? E ele se comportaria por 4 elementos, né? A terra, a água, o ar e o fogo. E seria a primeira região dita elementar. Então é elementar, e depois ele denominou as segundas regiões dita etérea. Que aí então, girando em torno da Terra, a saber, o céu, da Lua, e aí então os planetas, Mercúrio, Vênus, Sol, de Marte, de Júpiter e de Saturno. E as estrelas eram fixas, né? Então ele tinha essa tese aí de que o planeta Terra era o centro de tudo, né? Que ele era o principal, digamos, e que os outros giravam na volta, né? Então era uma tese para aquela época do segundo século da era cristã, né? Como a gente viu nos estudos anteriores, então para muitos filósofos, cientistas daquelas épocas, existia aquela tese conforme o conhecimento que eles tinham para aquela época, né? E a gente sabe que até hoje, trazendo para os dias de hoje, muitas coisas não foram descobertas ainda, né? Até hoje, por enquanto, o cientista tem a tese do Big Bang, que o planeta surgiu de uma explosão, o universo, né? De uma explosão que se criou todo. E aí então a ciência, por enquanto, ela não tem ainda uma precisão ainda de ter todas as respostas ainda, né? Claro, com certeza, se nós lendo essas teses aqui do segundo século, daquelas épocas, fica uma coisa assim pra gente, nós já hoje do século XXI, já é uma coisa bem assim ridícula pra nós, né? Essa tese que eles tinham. Mas para eles não era, né? Para eles aquela época era uma descoberta fantástica, né? E eles tinham aquilo como norma, assim como hoje. Hoje a doutrina espírita traz muitas informações através da mediunidade, né? Os espíritos trazem, né? Que o cientista ainda não tem, né? Mas que um dia eles vão chegar a descobrir isso, né? E que, como a gente conversou bastante, a doutrina espírita, ela caminha junto com a ciência, né? Porque senão viraria uma fé irracional, né? Uma fé assim de acreditar somente na palavra de Deus, né? No que está escrito na Bíblia, aquela coisa toda que a gente já viu, e que na verdade a gente tem que estudar, tem que interpretar, tem que ter uma fé raciocinada daquilo, né? E procurar caminhar junto com a ciência, né? Que a ciência vai fazer pesquisas, vai comprovar muitas coisas que a gente não entendia, né? E aí que começa a fechar, tá? Então a doutrina espírita começa a andar junto com a ciência, né? A ciência vai começar a progredir junto, né? Até um dia os dois ter o mesmo entendimento, né? A ciência, a doutrina espírita vai... Continuar? Durante muito
muito tempo prevaleceu a crença em vários céus superpostos, que entretanto variavam em número. O sétimo céu era geralmente visto como o mais elevado, daí veio a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo, por exemplo, disse que fora elevado ao terceiro céu. Segundo Ptolomeu, além do movimento comum, os astros tinham movimentos próprios, maiores ou menores, segundo a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas fariam uma revolução em um período de 25.816 anos. Avaliação esta que denota conhecimento de precessão dos equinócios, que efetivamente se realiza em 25.868 anos. Então aqui a gente vai, só para nós ter uma ideia, aqui ninguém aqui se coloca como homem da ciência, nada, né? Só para nós acompanhar e ver o que aconteceu, né? De lá para cá, o que evoluiu, o que já melhorou. Então a ciência com certeza evoluiu bastante, ela não ficou estagnada. Então eram muitas crenças que tinha, muitas teses, né? E aí então aqui a gente procura, né? Não vai se aprofundar muito em detalhes, né? Mas é para nós ter uma base, né? Da diferença que era antes do que está acontecendo hoje. A tecnologia era bem diferente também, né? Hoje são obrigados a ter uma visão mais ampla. Sim, o que é né? A tecnologia como dá um pulo tão grande, né? Imagina, basta a gente ver assim, questão de décadas, né? Há 10 anos atrás, aí, não tinha nem celular, né? Agora hoje, cada vez os celulares vão ficando cada vez mais, a tecnologia vai avançando, né? Cada ano vai vir um celular mais moderno. Daqui mais uns anos tu vai ligar um celular assim, tu vai ver a imagem holográfica assim, no celular. Do jeito que tá indo. Sim, a tendência cada vez vai. Isso tudo vai ficando arcaico, né? Assim como essas teses que eles tinham naquela época, né? Que eles não tinham muito recurso, né? Eles faziam tudo assim, estudos, tudo técnicas e coisas, tudo manuais, assim, né? Eles não tinham tecnologia naquela época, né? Os cálculos eram tudo ali na canetinha, na cabeça mesmo, né? Aquelas pedrinhas. Olhando as lunetinhas. Aquelas pedrinhas, tinha um negocinho de pedra. Então aí a gente vê o que a gente vai analisando e vai vendo que é interessante, né? A gente não é bom assim, a gente não vai assim se ater muito nessas questões históricas assim, mas é para nós ter uma base, né? Do que era a ideia antigamente, né? Então vamos lá para o item 12. No princípio do século XVI, Copérnico, um célebre astrônomo, nascido em Thorn, Prússia, em 1472 e falecido em 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras, tornou público um sistema que confirmado a cada dia por novas observações. Foi acolhido favoravelmente e não tardou a suplantar o de Ptolomeu segundo o sistema de Copérnico. O Sol está no centro e os astros escrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Um século depois, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventa o telescópio. Em 1610, ele descobre quantos satélites de Júpiter e calcula as suas evoluções. Verifica que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol e que são esferas semelhantes à Terra. Observa suas fases e determina a duração de sua rotação sobre o seu próprio eixo.
sancionado definitivamente através das provas materiais o sistema concebido por Copérnico. Só um pouquinho. Então aqui já no século XVI, ó, em torno de 1600 para 1500, né? Aqui então já teve outra tese, né? Então ele não tardou a suplantar o de Ptolomeu, né? O Copérnico. E aí então ele já teve um estudo mais avançado, né? Então, segundo esse sistema de Copérnico, o Sol está no centro. Então foi, bem dizer, o contrário da tese do outro, né? Do Ptolomeu. Quer dizer que a Terra é que ficava no centro, né? Então aqui diz o Sol fica no centro e os astros então circulando ao redor do Sol, né? E aqui então, ele já tem uma tese já, né, realmente do que já temos hoje também, né? Porque a gente já estudou, já sabe. Então lá no século XVI é que eles já vinham trazendo uma tese já, né, mais resoluta, né? Até porque, ó, então, ou seja, antes disso aqui, lá no tempo de Ptolomeu, ele não tinha um telescópio, né? Lá na era cristã, 200 anos depois, eles não tinham naquela época. Então, 200 anos, né? E aí, então, no século XVI, ou seja, 14 séculos depois, né? Que aí, então, surgiu o telescópio. Aí facilitou mais as pesquisas, né? E aí ele descobre 4 satélites de Júpiter e calcula suas revoluções. E aí tem uma nota de rodapé 41. Após Galileu, os astrônomos descobriram mais 12 satélites no sistema de Júpiter, totalizando assim 16 satélites, que são, acho que é Ió, Europa, Calisto e Ganimedes, descobertos por Galileu e por isso chamados de satélites galileanos. E Metis, Adraste, Amalteia, Tebe, Leda, Imalia, Lisiteia, Elara, Ananque, Carme, Passipai e Sinope, descobertos posteriormente. Metis e Tebe, por exemplo, só foram descobertos em 1980. Então aqui é a nota dos revisores desta obra. Então aqui ele descobriu, daí com o telescópio ele já começou a descobrir outras coisas. Descobriu mais 12 satélites. Botou cada nome. E tem uns nomezinhos bem complicados, né? Então pode continuar. Desmorona-se então o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, igualmente habitados. O Sol, como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que a eles estão sujeitos, e as estrelas como inumeráveis sóis, prováveis centro de sistemas planetários. As estrelas não estão mais confinadas em uma zona de esfera celeste, mas regularmente disseminadas pelo espaço, sem fim, à distância incomensuráveis umas das outras, mesmo as que parecem se tocar. As aparentes menores são as que estão mais afastadas de nós. As maiores que as estão mais próximas, ainda que a luz anos-luz da Terra. Então só um pouquinho. Aqui tem uma nota de rodapé 42. Lá no início, quando diz: desmorona-se então o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e sem dúvida igualmente habitados. Então a nota de rodapé diz assim, a nota dos revisores:
apesar de os espíritos já terem nos revelado que os mundos são habitados, a ciência ainda não conseguiu descobrir vestígios de vida nos planetas do sistema solar. Embora os cientistas reconheçam que, estatisticamente, devam existir muitos mundos habitados no universo. Viu? Então aqui é uma outra coisa. Aqui, por exemplo, a ciência ainda ela não conseguiu realmente comprovar que existe vida nos planetas, né? Nos outros, né? Porque eles já tiveram lá visitando, né, Marte, né? Através daquelas máquinas, dos robôs que tiveram lá e tal, mas viram que descobriram só a água, né? A água tem lá um pouco de água, mas não viram que tinha nada de vida. Ou seja, não tinha nada de vista aos olhos nus, né? Mostrando ali. Mas a gente sabe pela doutrina espírita, como a gente disse, através dos médiuns, né? Chico Xavier, por exemplo, que os espíritos trouxeram novidades, né? Que deram detalhes lá do planeta Marte, né? Até o livro Cartas de uma Morta, ela dá detalhes lá de Marte, né? E ela diz que Marte é mais evoluído que o nosso planeta, está mais à frente ainda do nosso. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no capítulo não me lembro qual é que é o capítulo agora, que fala sobre os mundos habitados também, né? E aí então Kardec fala sobre os mundos lá, né? Os mundos que estão mais atrasados. Na Revista Espírita também de 1858 também fala lá também sobre os planetas, o planeta Júpiter, né? Da descrição de Júpiter lá na Revista Espírita. E aí então eles trazem isso, os espíritos que trouxeram, né? Que é a doutrina dos espíritos, né? Então eles que trouxeram isso para nós. E aí então podem muitos não acreditar nisso, né? Ah, mas isso aí foi coisa que os espíritos trouxeram, isso aí é invenção, não sei o que. Aí pode não acreditarem, né? Mas aí quem tem aquela fé raciocinada e tudo, que estuda, que sente, aquilo a gente, né? A pessoa que tem uma fé convicta, ela vai acreditar, né? Agora aquele que está ali em cima do muro, daí tem as suas dores, pode não acreditar. Pode acreditar somente na ciência, né? E isso, não, enquanto a ciência não mostrar lá, filmar, alguém for lá em tal planeta e mostrar que tem vida lá, eu não vou acreditar, né? Tem aquela pessoa que nem São Tomé tem que ver para crer, né? E aí Jesus diz, bem-aventurado, feliz daqueles que não veem e acreditam, né? E é também uma ignorância nossa a gente achar que só nesse planeta aqui, né, de quinta grandeza, ou seja, um dos menores planetas do universo, que só aqui que vai ter vida, né? E para que teria tantos outros planetas no universo, então? Por que Deus criou tantos planetas? Para ficar lá parado, lá girando? Só de bonito. Para bonito, fez uns maiores ainda que o nosso, para quê? Então seria uma ignorância nossa nós achar que não, é só aqui nós que temos vida, na nossa ignorância, na nossa imperfeição, né? E aí então a doutrina espírita nos traz muitas informações que a ciência ainda não conseguiu acompanhar, né? Futuramente pode ser que quando a ciência ela começar realmente a andar junto, como a gente diz, com a doutrina espírita, eles vão começar a fazer estudos mais aprofundados, né? E inclusive a ciência já está começando a medicina a acreditar na transmissão do passe, né? A transmissão dessas energias. E aí então eles já começam a ter estudos mais aprofundados e ver que realmente isso faz sentido, que tem um efeito, né? Então aos poucos eles vão caminhando juntos, né? Aí no final que ele leu ali também, ele diz assim, as aparentemente menores são as que estão mais afastadas de nós, né? As estrelas que ele estava falando. As maiores, as que estão mais próximas, ainda que há anos-luz a Terra. Então tem outra nota. Ó. No texto original, o codificador coloca a distância em léguas, antiga unidade de medida itinerária, equivalente a 6.600 metros. Na presente edição,
estamos adotando o ano-luz, que é, nos dias de hoje, a unidade de medida, utilizada pelos astrônomos para mensurar distâncias astronômicas. O ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. A velocidade no vácuo de 299,792 km por segundo. Ou seja, então, beirando ali quase 300 km por segundo a velocidade da luz, hein? Considerando que um ano contém 31.557.600 segundos, um ano-luz corresponde a uma distância de 9.460 bilhões de quilômetros. Por exemplo, Alpha Centauri, a estrela mais próxima da Terra, encontra-se a 4,3 anos-luz de distância de nosso planeta. Imagina, olha só, a estrela mais próxima é essa Alpha Centauri. E daí então está em torno de 4.000,3 anos de distância. Anos-luz, né? Então, considerando que cada ano-luz contém 31.557.600 segundos. Já pensou? Então é bem legal essas notas aqui que os revisores colocam. Tem essas notas de rodapé, que nessa edição da CELD aqui nos ajuda bastante, né? Porque, por exemplo, se nós fosse só ler o original de Kardec, ia ter só para aquela época, né? Em léguas, como diz aqui, né? E aqui, então, os revisores fizeram todo o cálculo para os dias de hoje, deram o exemplo, né? A estrela mais próxima, qual seria a quantidade em anos para nós, né? De chegar lá na velocidade da luz, né? Então, essa estrela alfa aqui, nós ia levar 4 anos, né? Então, de 4 anos para chegar lá na velocidade da luz. Imagina. Mas que longura. Então, essas notas aqui nos ajudam bastante, né? Que nas outras obras não tem essas notas aqui também explicativas. E que atualiza para os nossos dias de hoje, então nos ajuda, né? Não fica só para aquela época de Kardec, né? Que já mudou. Hoje a gente já não usa mais o sistema de léguas, né? A gente usa aqui quilômetros. Então facilita bastante. Os grupos de estrelas aos quais se deu o nome de constelações são apenas conjuntos aparentes, formados por uma ilusão de óptica, em função da distância em que se encontram da Terra. As suas formas não passam, assim, de efeito de perspectiva, como acontece com um grupo de luzes espalhadas em uma grande área, ou com as árvores de uma floresta. Para um observador colocado em um ponto fixo distante, na verdade, esses agrupamentos não existem. Se pudéssemos nos deslocar na direção de uma dessas constelações, à medida que fôssemos nos aproximando, a sua forma iria desaparecendo e novos agrupamentos iriam se formando em nossos olhos. Desde que esses agrupamentos de estrelas só existem em aparência, a significação que uma crença vulgar supersticiosa lhes atribui é ilusória, e sua influência só pode existir na imaginação. Para que as constelações pudessem ser distinguidas, receberam nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carro de Davi, Pequena Ursa, Lira, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, na sua maioria fantasiosas, não tendo, em todos os casos, nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas assim denominadas. Portanto, seria inútil procurar essas formas no céu. A crença na influência das constelações, principalmente nas que constituem os 12 signos do zodíaco, origina-se
da ideia ligada aos nomes que elas têm. Se a constelação que se chama Leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente teriam atribuído uma outra influência. Então aqui que eles determinaram, aqui fizeram formas, né? E aqui diz para que as constelações pudessem ser distinguidas, receberam, aí colocaram nomes, né? Colocaram nome em várias formas que eles analisaram lá no céu, as estrelas. Aí viram, aquilo ali é parecido com tal coisa, e foram denominando nomes, né? É o que diz aqui. E aí então foram representadas por figuras, né, que lembram esses nomes, na sua maioria fantasiosas, não tendo em todos os casos nenhuma relação com a figura aparente do agrupamento de estrelas assim denominadas. Portanto, seria inútil procurar essa forma no céu, viu? Então, foram nomes que inventaram, que deram, mas que não, na verdade não representa aquilo, né? Imaginação, que nem olhar as nuvens, aí tu olha, ela tem um formato disso, aí outra pessoa olha, eu não vejo assim. Né? Seria mais ou menos que nem isso, né? Tu achar que é uma imagem aquilo ali, daí aquilo ali parece com isso, com aquilo, né? Ficar colocando. Então é uma crença, né? Dessa influência das estrelas. E principalmente também se tratando dos signos do zodíaco, né? Que muita gente tem esse negócio dos signos, aí vem disso, né? Que vem influência daquela forma de estrelas lá, né? Nasceu sob a influência daquelas estrelas lá de Áries, de Leão, disso, daquilo. E aí então origina da ideia ligada aos nomes que elas têm, ó. E aqui, como diz aqui também, se fosse chamado Leão, como foi chamado Leão, por exemplo, que fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente ele teria atribuído uma outra influência, né? Então isso aí também foi uma coisa, né? Que esse negócio do zodíaco aí também que criaram essas imagens aí que determinaram, né? Áries, não sei o que, né? Mas então a gente olhando aqui, estudando aqui, dá para nós ver que, né, poderia ser qualquer outra coisa, né? Não, qualquer outro nome. Qualquer outro tipo de, né? Então vamos para o 13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. A astronomia só podia avançar, jamais recuar. A história conta as lutas que esses homens geniais tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo interessado em manter erros sobre os quais se estabeleceram as crenças, que pareciam apoiadas sobre uma base inabalável. Foi muitos milhares de anos, pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público iniciado nas novas ideias começou a não mais se deixar embalar por ilusões e tomava parte na luta. Não era mais contra alguns indivíduos que se precisava combater, mas contra a opinião geral que tomava a defesa da verdade. Como é grande o universo perto das mesquinhas dimensões que os nossos pais lhe atribuíram. Como é sublime a obra de Deus quando a vemos cumprir-se segundo as eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo, quantos esforços e devotamento foram necessários aos gênios para descerrar os olhos e arrancar, afinal, a venda da ignorância. E aí a gente acompanhando ali, pelo que a gente acompanhou, conforme os séculos, aí foram vindo outros que foi trazendo mais coisas que o outro não tinha visto, né? Não tinha estudado. E aí então, como diz aqui, graças a eles a gente vai podendo tirar o véu da ignorância, né?
de que vem esses missionários aí com essas tarefas, com essas missões de trazer, né, de pesquisar, de estudar e trazer a realidade, né, da vida, a realidade das coisas ali, estudando, né, trazendo para nós. Imagina se não tivesse esses estudiosos, né, cientistas, porque daí se nós não, por exemplo, se a gente não se interessasse em procurar saber, nós ia ficar por teses do que o povo iam dizer, né, não, é isso, é aquilo, né, como a gente viu lá no início, lá, né, que a gente está aqui, o mundo é uma bola, né, e aí a gente vai caminhando até que chega à beira e cai lá, que não tem mais como, né, se ela fica parada, a esfera, né, aí tu vai caminhando, quando vê tu vai chegar no fim, ali vai chegar à beira do abismo, né, e aí então tu poderia ficar com teses assim, tu não saber, né. Por isso que muitos antigamente tinham medo, né, de seguir o oceano, de atravessar, porque tinham esse medo aí, né, de chegar no fim do mundo, de achar que ia acabar tudo, né. E aí então eles foram trazendo isso para nós, né, para nós não ficar naquela ignorância, né. E aí as crianças vão aprendendo nas escolas, né, vai cada vez se modernizando mais, se atualizando, e as crianças vão acompanhando também, né? Os jovens vão vindo e vão estudando. Eles nem sabem como era primitivo antigamente, né? Que eles não sabiam nada e achavam que cada coisa é engraçado hoje pra nós, né? Como é que eles iam imaginar, né? Que as pessoas iam andar ao redor da Terra e não ia cair, como é que... Não vivia todo mundo só no topo. Imagina, né? Como é que eles iam imaginar uma coisa dessa? Foi Colombo, né, que falou que a terra que não é laranja, né? Foi só o Colombo que falou, né? Terra é igual a laranja, né? A esfera que nem a laranja, né? Foi ele que deu essa tese. Que foi ainda, ele tava... Sei, eu vi na coisa que ele falou. Tu viu no Chapolin Colorado? Como é que é? Tu viu no Chapolin Colorado? Não, até não foi. Ele falou que, no caso, ele não queria vir sair por causa do mar, né? Tinha medo de terminar, né? Pois é, viu? Tinha medo de cair. Mas ele veio, porque ele conseguiu descobrir. E eles eram, como é que é? Eles eram descobridores, né? Eles iam em busca de outros territórios, né? E aí então que ele foi descobrindo, né? Descobriu a América, né? E aí eles tinham esse medo, quando eles estavam lá do outro lado, aí viam que aquele mar não se enxergava mais nada, né? Ficava aquela dúvida, aquele medo, né? Mas será que nós vamos conseguir sobreviver, né? Até na beira da praia. Ele foi meio no peito e nossa, assim, né? Até na beira da praia mesmo, tu tá na praia e tu olha assim o sol baixando, né? Vai estar na água o sol. Tem aquela ilusão, né? Que a gente tinha estudado lá, né? Umas aulas atrás que a gente estudou, né? Aí parece que o mar vai... O sol entra no mar e a lua sai, né? A lua sai do mar. Então vamos pro 14. Desde então, estava aberto o caminho onde ilustres e numerosos sábios iam entrar para completar a obra iniciada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lavam o seu nome com a ajuda das quais ele verifica que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia não é mais um sistema criado sobre conjecturas ou possibilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Desse modo se acha assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Então aqui Finalmente. Para fechar esse capítulo 5, né? Então esses outros cientistas aí foram trazendo inovações, né? Então estava aberto o caminho, né? Onde esses ilustres sábios iam entrar para complementar a obra iniciada.
já não mais aquelas teorias, né? Aquelas coisas assim que a gente, né, ficou pasmo lá de eles determinar que era aquele tipo de coisa, né? Já a astronomia não é mais um sistema criado sobre conjecturas ou probabilidades, né? Mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas, né, do cálculo e da geometria. Então, realmente, eles se aprofundaram mais, né, nos cálculos, e já com a ajuda dos telescópios também, tudo mais, a tecnologia já facilitou, né? E aí, então, já tem uma outra teoria, né? E vai avançando cada vez mais, né? Hoje eles conseguem ver mais, hoje eles já conseguem levar aqueles robozinhos, outras coisas lá para outros planetas, para estudar. Já tem os satélites, né? Que tiram a foto de lá também dos planetas, das coisas, ficam lá circulando pelo universo aí, né? E aí facilita, né? Então é isso, né? Só para nós para nós dar uma analisada com o que aconteceu, né, nos tempos antigos e até os tempos modernos de hoje, o quanto evoluiu, quanto cresceu, né, de lá para cá, que aconteceu muitas coisas e coisas assim bem, né, bem assim diferentes, né, do que era antigamente para os dias de hoje, né. Então vamos começar então o capítulo 6. Vamos adentrar então na astronomia geral. Então agora vai se aprofundar mais, né? Os temas que a gente vai estudar: o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. Então a gente vai ter bastante coisa para estudar, é um capítulo bem longo, esse capítulo 6. E como eu disse, ninguém aqui pode-se dizer, ninguém é cientista, nada, né? Somos apenas estudantes, né, da doutrina espírita. Mas é pra gente dar sequência no livro, pra gente acompanhar, estudar, né? Que é bom dentro da nossa ignorância. Nosso objetivo, a gente não vai se aprofundar, entrar em detalhes para os dias de hoje também. Algumas coisas pode trazer, que nem tem as notas ali, né? De rodapé, que já vai nos ajudar bastante para os dias de hoje. Então é para nós ter um esboço, né? Um esboço assim astronômico do nosso planeta, do universo, né? E outras coisas para nós ter uma base. Então nós vamos agora começar com o espaço e o tempo, no item 1. Várias definições de espaço foram dadas. A principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos. Daí certos sofistas deduziram que onde não havia corpos não havia espaço. Só um pouquinho. Então aqui tem uma nota de rodapé, ó, já no início. Ó, várias definições de espaço foram dadas, né? A principal é essa: o espaço é a extensão que separa dois corpos. Então na nota de rodapé 44, este capítulo foi textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, e assinada Galileu e o médium CF. Nota do autor. Então aqui é a nota de Kardec. Então aqui nessa nota, o autor nomeou este capítulo como uranografia geral, uma vez que o vocábulo uranografia é sinônimo perfeito de astronomia. Então optamos, né, na presente edição por este último, por emprestar nos dias de hoje maior clareza em relação ao assunto que será tratado. Aqui é a nota dos revisores da obra. Então,
muitos, né, que pegarem outras edições, como a gente comentou, de outras editoras, vai ter lá, a maioria deles vai estar uranografia, né? E aí então o que eles fizeram, os revisores da obra? Eles pegaram o sinônimo de uranografia, que é a mesma coisa a astronomia, e que a gente usa para os dias de hoje, né? Se alguém falar, você conhece uranografia? Uranografia? Não sei o que é isso. Não sabia que É o estudo lá do planeta Urano, sabe? Né? E aí então se falar, você sabe o que é astrologia? Ah, sim, astronomia sim, né? Astronomia, né? Aí a gente já sabe, né? Estudo dos astros, né? Dos planetas, coisa e tal. Então veja como essa obra que nos ajuda bastante, traz para os dias de hoje, né? E aqui então, ó, outra coisa que é importante a gente saber, ó, esse capítulo 6, Astronomia Geral, ó, ele foi ditado, este capítulo aqui, então tudo que a gente vinha estudando antes era estudos de Kardec, né? Estudos de Kardec. Nesse capítulo 6 aqui, ó, foi ditado à Sociedade Espírita de Paris em 1862-63, ou seja, lá na sociedade onde Paris lá praticava o espiritismo, né, estudava. E foi ditado a um médium, esse capítulo 6, pelo espírito Galileu, então, conhecido como Galileu Galilei, né? Acabou. Parou. Que Bateria fraca. O que ela foi fazer? Acho que ela foi pegar. Hã? Acho que Foi foi o pegar. carregador, eu acho. A bateria parou. O telefone parou, tá parado. Pai, eu fechei um pouco. Não mexe lá no dedo. Pra que mexer lá? Aqui, pai. Não, ele certo, desligou, né? Aí tá parado. Tá a bateria fraca ali. Tá funcionando. Tá funcionando? Tá nublado, né? Mas tá funcionando. Ah, tá. Então desculpe, deu um pequeno probleminha aqui que a bateria tá se terminando. Ok, então a gente vai então aqui, ó. Gente, então vejo que isso aqui foi ditado pelo espírito Galileu, tá? Então aqui já não é mais Kardec que fez os estudos, então o mais conhecido como Galileu Galilei, né? Que muita gente conheceu, né? Um grande astrônomo, né? Então vamos lá para o item 1, né? A gente já leu ali uma parte, só para nós ler a nota de rodapé. E aqui outra coisa que ele diz, ó, as definições de espaço foram dadas, a principal é essa: o espaço é a extensão que separa dois corpos. Ou seja, aí pergunta o que é o espaço, o que seria o espaço, né? Ah, o espaço é aquilo, é tudo lá que fica lá no céu, lá as estrelas, né? Muitos podem dizer assim, o espaço é isso, né? O espaço, aquela coisa toda, né? Mas o que diz aqui? O espaço é tudo aquilo que separa dois corpos. Ou seja, a minha distância aqui entre eu e você, existe um espaço, né? Então o espaço é tudo aquilo que fica uma coisa distante da outra, né? Ou seja, seria aquele espaço vácuo ali, aquele vazio ali, né? Então vamos lá, vamos continuar. Ali também tem uma notinha que eles falam de sofistas. E ali explica o que significa sofista. Viu? Não, aqui não disse nada ainda de nota. É 45. Não, mas não chegou lá ainda. Mas eu já li. 45, vamos ver onde é que tá o 45. Ah, não, sim, desculpa, tem uma outra nota, né? 45. O 44. O 45 fala sobre sofista, né? Tudo aquilo que se argumenta com sofismo, ou seja, que se utiliza de um argumento
aparentemente válido, mas que na realidade não é conclusivo, pressupõe má fé por parte de quem o apresenta. Então, nota dos revisores da obra. Então, os sofistas são aqueles que apresentam argumentos, né? Que aparentemente parecem ser verdadeiros, né? Mas que na realidade não é conclusivo. Transmitido. Então é aquilo que é determinar uma coisa, mas que, né, ele está determinando, mas, né, pode ser que de repente não seja uma verdade, né? Uma verdade dele. Então é sofismar, né? Sofismar a verdade. Então Paroli foi nisso que né? Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia, para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em um certo número não poderiam formar uma série infinita, e que onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Ainda se definiu o espaço como o lugar onde os mundos se movem, o vazio onde a matéria atua, etc. Aí tem uma nota de rodapé, né? 46. Então diz aqui, atualmente o espaço é definido como a distância entre dois pontos, ou a área ou o volume entre limites determinados, ou ainda em uma definição mais abrangente, como a extensão indefinida. Então esse espaço aqui, né, seria uma distância entre um ponto e outro, né, ou seja, a área, o volume, né, entre limites determinados. Então foi assim que Galileu determinou, né, essa comunicação. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que nada definem. Espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, que as diversas definições que lhe possam ser dadas só servem para obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço e eu apenas quero demonstrar a sua infinidade, a fim de que os nossos estudos posteriores não tenham algum obstáculo se opondo às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito, pelo fato de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele, e porque, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil avançar eternamente pelo espaço, através do pensamento, do que parar em um ponto qualquer, depois do qual não encontraríamos mais nenhum espaço a percorrer. Aqui então ele já está falando sobre, né, o Galileu, né, o espírito, que está transmitido para o médium que está psicografando. O médium CF é o Camille Flammarion, que ele também era um astrônomo da época de Kardec, e que se tornou um grande amigo de Kardec na época, e como era médium, então contribuiu, né, na sociedade espírita trabalhando com Kardec, né? E aí então vejo essa sintonia, né, como ele já era um astrônomo, né, daí já tinha a facilidade do Galileu atuar sobre ele, né, a mediunidade, o Galileu atuar sobre o Camille Flammarion, né, então ele já tinha esse conhecimento científico, então já ficava mais fácil para psicografia, tudo, né, porque aí estuda na doutrina espírita. E aí então ele diz isso, aqui ele diz que o espaço é infinito, né, pelo fato de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele, e porque apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil avançar eternamente pelo espaço, através do pensamento, do que parar em um ponto qualquer, depois do qual não encontraríamos mais nenhum espaço a percorrer. Viu?
Então aqui ele já dá uma definição do espaço, né, que é infinito. Ao contrário daquele outro lá que diz que era finito, né? Que chegava a um fim, né? E aqui então diz, né, que a gente pode percorrer o universo, né? Percorrer o espaço através do pensamento. Ou seja, nós em espírito a gente pode pensar, eu quero estar lá em Marte, quando vê estar lá, está em Júpiter, está em outros planetas, né? Através do pensamento nós vamos percorrer o espaço, né? E imagina a velocidade do pensamento do espírito, que a gente viu lá a velocidade da luz, né? Em torno de 300 km por segundo, né? Mais ou menos a velocidade da luz, né? Aí imagina a velocidade do espírito, do pensamento, com certeza é muito mais do que isso, né? Porque se para chegar naquela estrela alfa lá, né? A mais próxima do planeta que a gente leu antes, demora em torno para nós percorrer na velocidade da luz, ia demorar 4,3 anos, né? Imagina, em espíritos eu quero pensar que eu quero estar naquela estrela, eu já estou lá. Então imagina a velocidade, né, do espírito de percorrer o espaço e o tempo, né? É incrível, né? Imagina se fosse para nós chegar lá de foguete, dessas naves que eles querem fazer para ir para outros planetas, né? Imagina, ia levar daí quanto tempo? Se fosse percorrer a velocidade da luz, vai levar 4,3 anos, né? Mas e se esse foguete ainda não tem a velocidade da luz ainda, né? Ah, mas não tem. Que a gente não conseguiu ainda essa tecnologia, né? Tem, mas De ter a velocidade da luz, uma nave para ir na velocidade da luz, né? Para a nave não, tem, foguetes aí não. Para os aviões tem, né? Que é menor, né? E são menores, né? Mas no caso que nem uma nave que precisa ser maior, ter mais... bem mais Sim, vai ter coisa, que ter passageiros e tudo, que eles querem fazer aquela viagem lá para Marte, né? Uma viagem que não sabe nem se vai ter volta, né? Já tem vários candidatos lá que pagaram lá para ir, sei lá, se inscreveram, não sei como é que foi. Que doideira. Aí já tem vários que querem ir para lá. Essa viagem para Marte é a mesma coisa que comprar um terreno no centro. Acho que vamos voltar. Vão lá pagar lá a vida toda um terreno no céu para... Não tem, acho que não... Imagina, né? Se a gente foi designado para viver a nossa reencarnação aqui. Aí eu quero pegar e quero ir lá para outro planeta, né? De teimoso, que eu quero conhecer, coisa e tal. Mas lá já viram que o sistema de vida é bem diferente do nosso, né? Quem vai dizer que eles vão conseguir sobreviver lá naquele solo, naquela atmosfera? Né? Vai ter muitas dificuldades. Se tivesse como sobreviver lá, como tu mesmo falou, que tem água lá, pouca, mas tem. Então tinha que ter alguma planta, uma árvore, sei lá. É que não tem oxigênio, né? Alguma planta não tem, acho que no lugar não tem oxigênio. Como é que uma planta vai ver só de água? Não vive? Tem que ter oxigênio. E aí tem tudo isso, eles vão passar muito trabalho lá, mano. Daí eles não conseguem nem saber se vão voltar. Quanto tempo eles vão viver lá, né? Usando o que tem ali, tentando, né? Adquirir, plantar alguma coisa, sei lá o que vão fazer, né? Pra se alimentar, para sobreviver. a não ser que eles vão lá, um pessoal lá, uma equipe lá e faça, não vou dizer para ti assim, sei lá, casas germinadas uma na outra assim, que, né? Aí sim, né? Mas daí tem que ter, mas daí já tem que levar toda uma estrutura, tudo é mais bagagem para levar para lá. Exatamente, aí construam casa com oxigênio, com a atmosfera que a gente vive aqui. Né? Aí, mas como é que vai conseguir isso aí? É muito difícil. Pois é. Não tem como construir nada. É lá, mesma coisa, dá um tiro no escuro, né, cara? Tu não sabe o que vai acontecer lá do outro lado, né? Tem um filme que já demonstra uma ideia, né? Aquele Perdido em Marte, tu já viu? Não me lembro. Eles estão numa missão lá e eles acham que ele morreu e vão embora e ele fica para trás em Marte. Ele planta umas batatas lá, ele tenta fazer um monte de coisa, água e coisa. Tenta sobreviveu vários dias lá, até eles verem que ele estava vivo e voltarem.
pra buscar ele. Bem Não me interessante. lembro desse filme. É novo esse filme? Não é muito novo, mas é bem interessante, assim, a tentativa dele de É como sobreviver seria lá lá, uma né? vida lá, né? É, No Isso caso. aí vai sozinho ainda. ser... no caso tem que ter roupa especial, tem que ter um monte de coisa, né? Tem que viver de acordo com o ambiente. Tu vai ter um limite para sair de casa, se tu sair dessa estrutura e voltar. Tu vai ter, tu pode ir daqui, lá na esquina, tu tem 10 minutos para lá e voltar. Não vai te botar oxigênio. Aí tu tem que ir lá e voltar só. É complicado. Aqui não, aqui tu vai onde tu quiser. Eu fico aqui mesmo. Tá bom aqui, pra mim tá bom aqui. Então vamos ver ali, vamos continuar, a gente parou onde? Onde a gente parou? Para imaginarmos? Acho que eu já li essa parte. Não, Não. acho que não. Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto as nossas limitadas possibilidades o permitam, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito e em direção a um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da luz, que percorre milhares de quilômetros a cada segundo, e que após ter percorrido milhões de quilômetros, mal tenhamos deixado este globo. Nos achamos em um lugar de onde a Terra apenas nos aparece sob o aspecto de uma pálida estrela. Após um instante, prosseguindo sempre na mesma direção, chegamos a essas estrelas distantes que mal são percebidas da vossa estação terrestre. Só um pouquinho, então, uma nota de rodapé 47. Aqui diz no texto original, o espírito Galileu refere-se à velocidade da centelha elétrica, ou ainda à velocidade do relâmpago, que entendemos ser a que conhecemos nos dias de hoje como a velocidade da luz, que é de 299 mil, quase 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Antes eu falei 300 quilômetros por segundo, né? Não, é 300 mil quilômetros, né? Quase 300 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. Falei 300 Quer quilômetros. dizer que um caça supersônico ele chega em só então. A essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo? Dizem que ele ultrapassa. Não, mas eu acredito que eu posso estar errado, né? Pode de repente alguém nos ajudar, a gente trazendo para a próxima aula, a gente dar uma pesquisada nisso aí. Mas assim, é um motivo de curiosidade mesmo, né? Mas eu acredito que a gente não conseguiu essa tecnologia para atingir essa velocidade. É difícil mesmo. Eu acho que não, assim que a gente saiba, assim, não tenha nenhuma nave, um tipo de jato, alguma coisa que atinja essa velocidade. Que imagina, é 300 mil, quase 300 mil, né? A gente está arredondando para 300 mil quilômetros por segundo. Imagina? É muita velocidade. Um segundo, hein, imagina? De repente um jato supersônico, eu acredito que... De repente eu acho que não sei, eu chuto aí sim seria em torno de uns 300 km por segundo. Aí sim. Né? Porque já é bastante, né? Diz que ele quebra a barreira do som. Né? Mas não dá luz, né? A luz é mais rápida, né? Aí teria que ver a velocidade do som, né? Então, mas é por um motivo assim de curiosidade mesmo, né? Mas eu acredito que não, a velocidade da luz a gente não tem. Se nós tivéssemos essa tecnologia da velocidade da luz, poderia, por exemplo, criar um jato, alguma coisa, e já, por exemplo, assim, já irem para outros planetas, fazer estudo, de repente ia de 2, né? Ia 2 pesquisadores dentro de um jato, levava o essencial para ficar um pouco lá, né? Para ficar esse período de tempo, no caso, e voltar assim, né? Porque daí mesmo assim, imagina essa estrela que era mais perto ali, a Alfa, eu acho que é a Alfa Centauro, que eu falei, né? Nem lembro. Que leva 4 anos na velocidade da luz. Imagina esses 2 pesquisadores, cientistas vão, né, num jato. Imagina, eles vão ficar lá quanto tempo, né, pesquisando.
Então eles vão ter que levar alimento, um monte de coisa para ficar... Só para chegar lá é 4 né? anos, imagina, 4 anos. Imagina, 4 anos só para chegar. Pra Aí chegar. mais 4 anos para voltar. Já são 8 anos só de ida e volta. Ele tem que ir Mais mais o- jovem, né? E mais o período que eles vão ficar lá. De repente vocês vão ficar 1 ano, 2 anos, lá vai fechar 10 anos. Imagina, eles vão hoje para lá, 2019, vão voltar daqui 2029, 2030, estão voltando para trazer pesquisa, dizer o que aconteceu lá, né? Materiais, estudo, né? É meio complicado. Então eles acredito que não tem ainda um tipo de assim de nave, alguma coisa assim, né, de foguete para que vá nessa velocidade ainda, né? Ainda não conseguiram ainda. Imagina, filho. Mas quando conseguir essa velocidade da luz, aí eles já vão conseguir fazer viagens aí, Vai né, dar pra dar uma passeada. interplanetárias aí bem mais, né? Tem que fazer muita velocidade. Então vamos continuar onde a gente parou ali. De lá, não só a Terra desaparece completamente das nossas vistas nas profundezas do céu, como também o vosso próprio Sol, com todo o seu esplendor, é eclipsado pela distância que nos separa dele. Sempre animados pela mesma velocidade da luz, a cada metro que avançamos no espaço, transpomos sistemas planetários, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Acho que não está carregando o teu coisa. Ora, há apenas alguns minutos que avançamos e centenas de milhões de quilômetros já nos separam da Terra. Bilhões de mundos passaram sob o nosso olhar e, entretanto, escutai, na realidade não avançamos um passo sequer no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade da luz, também não teremos avançado nem um passo sequer. Qualquer que seja a direção para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível que nós deixamos e que se chama Terra. Eis aí o que é o espaço. Viu só? Então a gente é muito insignificante ainda para achar que vai conseguir, né, alcançar alguma coisa na nossa insignificância que a gente tem ainda, né? Poucos recursos também, né? Como ele diz aqui, né? Aqui tinha uma nota aqui. Tá, eu não tinha lido toda a nota, 300 mil km por segundo. E aqui tá, então, para continuar, o comunicante refere-se às distâncias em léguas, né? Unidade de medida que não é mais usada nos nossos dias, razão pela qual foi substituído por quilômetros. Aqui eu já tinha lido, né? Ou não? Qual que é essa aí? Aqui, ó, entendemos ainda que a expressão após um instante foi utilizada no sentido figurado, uma vez que mesmo a luz, com a sua prodigiosa velocidade, leva horas para atingir, a partir da Terra, os planetas do Sistema Solar exterior, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, e que as estrelas mais próximas encontram-se a anos-luz de distância da Terra. Ou seja, a luz gasta anos percorrendo com a sua prodigiosa velocidade o espaço que medeia entre o nosso sistema e o sistema daquelas estrelas. Nota dos revisores. Então aqui dá um exemplo de que, por exemplo, o Sol, né, por isso que a gente vê quando o Sol aparece os primeiros raios solares, né, ele tem aquela velocidade para atingir aquela luz até nós, né? E aí então a gente vai girando, o planeta vai girando
mas assim como ele tem uma velocidade, uma distância para percorrer até o nosso planeta, ele vai ter uma distância x para percorrer a luz até outros planetas, né? E nessa velocidade aí, né, de 300 mil quilômetros por segundo, né? Em torno disso, seu raio de luz solar, né? Imagina. Não tem como imaginar. É chão, tem que percorrer, hein? Imagina 300 mil quilômetros por segundo. Isso é muito, rápido. É muita coisa. É uma coisa assim como diz aqui, né? É uma coisa assim, a hora é apenas alguns minutos que avançamos. E centenas de milhões de quilômetros já nos separam da Terra. Bilhões de mundos passaram sob o nosso olhar. E entretanto escutai na realidade, não avançamos um passo sequer no universo. Viu? Então a gente é uma coisinha de nada, ali que não andou nada. Aí tem muitos aí que se acham menor, né? Eu sou os menores. Acha que é só aqui que existe vida, que os outros são inferiores, né? E, na verdade os inferiores somos nós, né? É verdade. A gente não pode nem dar uma passeadinha no espaço e eles andam passeando por aí. Aqueles mais evoluídos, eles podem vir aqui para outros planetas, eles têm tecnologia, Eles né? têm, muito mais rápido que a saída da luz. Que nem os relatos que tem, né, que viram naves vindo e coisa e tal, né, que some rápido, né? Os tal de OVNIs, aquela coisa toda, né? Os estudos que tem de ufologia que mostram, então, ou seja, tem seres que eles têm uma tecnologia superior a nós e que com certeza já tem, até de repente já se utiliza dessa velocidade da luz, né? Para percorrer bem mais rápido, né? Uma distância a outra, né? Então eles conseguem, né? Alguma tecnologia ainda maior ainda. De repente eles têm alguma coisa que a gente mais rápido ainda, né? Porque imagine se, por exemplo, em espírito, a velocidade do pensamento, imagine, né? A gente consegue num piscar de olho, tu pensou assim, eu tô em Marte, quando vê tu já tá lá. Imagina. Né? Então o que eles podem utilizar, de repente, como a gente sabe, se existem espíritos que estão mais evoluídos que nós, que já não tem essa matéria densa que a gente tem, né? É uma matéria mais rarefeita, eles, né? No caso, então eles podem percorrer uma velocidade muito maior do que a nossa, né? Também, né? É um próximo assim muito, sei lá, Inimaginável para nós ainda. Para nós é quase. Então vamos começar o item 2. Tempo assim como espaço é um termo que se define por si mesmo. Dele podemos fazer uma ideia mais exata, estabelecendo sua relação com todo o infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Só um pouquinho, tem uma nota aqui, 48. Atualmente o tempo é definido como a sucessão dos anos, dos dias, das horas e etc., envolvendo para o homem a noção de presente, passado e futuro. Nota dos revisores da obra. Então aqui, como ele diz, o tempo é a sucessão das coisas, né? Então o tempo seria uma coisa para nós homens, né? Está relacionado à eternidade do mesmo modo que essas coisas estão relacionadas ao infinito. Vamos supor que estamos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Em uma palavra, no começo da Gênese, então o tempo ainda não havia sido do misterioso berço da natureza. Saído do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer, referindo-se a séculos em que época estamos, uma vez que balancinho dos séculos ainda não está em movimento. Mas silêncio, a primeira hora de uma terra isolada soa na sineta eterna. O planeta se move no espaço e desde então, à tarde e manhã, para lá da Terra,
a eternidade continua impassível. O imóvel, ainda que é tempo, avance em relação a muitos outros mundos sobre a Terra. O tempo substitui a eternidade e durante uma determinada série de geração serão contados os anos e os séculos. Transportemos-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que curvada sob o peso da velhice, a terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Então a sucessão dos eventos se detém, os movimentos terrestres que mediam o tempo e interrompem com eles, o tempo chega ao fim. Então, só. Aqui diz que a Terra é um mundo material, né? E tudo que é matéria, um dia, uma hora vai se extinguir, né? Vai se deteriorar. Então imagina se para muitos o tempo é o que a gente vive aqui agora na Terra, né? Coisas materiais. Então, ou seja, se um dia se a Terra, por exemplo, é o último dia da Terra, porque ela vai se deteriorar, por exemplo, daí acabou o tempo, então, né? Aí chegou o fim do tempo, que daí se destrói tudo, acabou. Né? E na verdade, então, é isso que ele quer dizer, que na verdade não acaba com o planeta Terra, com coisas materiais, né? Como ele mesmo diz, o espaço, né, é infinito. E o tempo é relativo às coisas, né? Às coisas materiais. E que na verdade a gente sabe que o tempo é de Deus, né? O tempo pertence a Deus, não pertence a nós homens, né? Porque para Deus o passado e o presente, o passado e o futuro é um eterno presente para Deus, né? Para Deus não existe passado, não existe futuro, existe para Ele é um eterno presente, né? Está sempre criando novas coisas, né? Não para nunca, né? Se o universo é infinito, está sempre criando, né? O universo é como se fosse o universo é em forma de espiral, né? De que nem um caderno, ele tem uma espiral, ele vai indo assim, né? E como Deus está sempre criando, não para, o tempo não para, né? O tempo continua, não para. Não vai se extinguir apenas com o planeta Terra, amanhã vai se destruir o planeta Terra. Tá, mas nós somos espírito imortal, vai continuar a vida, né? O tempo para nós não vai parar, porque daí a gente vai reencarnar novamente, vai para outros planetas, se acabou esse aqui, vai para outro. Não tem problema, né? Essa é a diferença, que ser apegado a uma coisa, né? Achou assim, muitos têm até o mundo vai acabar. E se acabar também a vida não acaba, né? O espírito continua, acaba as coisas materiais, né? Destrói os corpos, o planeta, as coisas, mas o espírito continua e vai reencarnar em outros planetas, né? Então isso é importante a gente saber, né? Então vamos lá. Essa simples exposição dos fatos naturais que dão nascimento ao tempo que alimenta e deixa de ser e se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que devemos nos situar para os nossos estudos, o tempo é como uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, temos tantos tempos diferentes e incompatíveis ao redor dos mundos, somente a eternidade substitui essa efêmeras sucessões e enche tranquilidade com a sua tranquilamente com sua luz imóvel. A imensidade dos céus imensidade sem limites e eternidade sem limites. Essas são as duas grandes propriedades do universo. O olhar do observador que penetra as incomensuráveis distâncias do espaço, sem jamais encontrar obstáculos, e o olhar do geólogo que remonta além dos limites das eras.
o que desce maravilhado às profundezas da eternidade, onde eles um dia se perderão. Agem de acordo cada um na sua estrada, para adquirir esta dupla noção de infinito, extensão e duração. Uhum. Então aqui a gente, para nós encerrar, não vai dar tempo de ler todo esse item, que ele é bem longo, o tempo já chegamos ao término do estudo. Então aqui, como eu disse antes, né, a gente